E aí, pessoal, já pensou como seria se o Titanic tivesse batido de frente no iceberg ao invés de tentar desviar? Será que ele teria resistido? Essa é uma dúvida que muita gente tem até hoje. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L-Fatos e essa teoria que vamos explorar hoje e tentar entender se esse cenário poderia ter mudado o desfecho de uma das maiores tragédias da história. Então, já deixa o like e vem comigo para desvendar essa possibilidade. Provavelmente você já ouviu falar que o Titanic não bateu de frente no iceberg, já que a tripulação tentou desviar, mas o navio acabou atingindo o iceberg de lado, o que abriu vários compartimentos e permitiu que a água entrasse. Mas e se o Titanic tivesse batido de frente? Bem, galera, se isso tivesse acontecido, a história poderia ter sido bem diferente. É bem possível que o navio tivesse sobrevivido, embora, é claro, com danos enormes e provavelmente muitas vidas perdidas. Ainda seria um grande desastre, mas o Titanic teria ficado flutuando. Talvez você até discorde disso e alegue que se ele tivesse batido de frente, ondas de pressão gigantes teriam rasgado o navio inteiro, abrido as placas, estourariam os rebites, o que mandaria o Titanic para o fundo do mar. Mas, galera, isso não é bem verdade, já que, segundo especialistas, o Titanic foi projetado para aguentar uma colisão frontal. Inclusive, a grande maioria dos navios consegue lidar melhor com o impacto de frente contra objetos parados. Então, se o Titanic tivesse batido direto no iceberg, ele provavelmente teria sobrevivido. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos entender melhor o que aconteceu naquela noite e por que, com outra decisão, o final poderia ter sido bem diferente. Primeiro, vamos precisar voltar, galera, lá para o dia 14 de abril de 1912. Quem estava no comando do navio naquela noite era o primeiro oficial Murdoch. Até então, tudo estava tranquilo, mas por volta das 23h40, os vigias do navio, lá no alto do mastro, avistaram algo estranho no meio da escuridão. Nesse momento, Murdoch tinha só alguns segundos para agir, então ele tentou desviar, mas não deu tempo. E assim, o Titanic acabou raspando o lado no iceberg, e a partir daí, o destino do navio estava selado. É claro que essa ideia de bater de frente no iceberg nem passaria pela cabeça dele naquela situação. Afinal, ele não tinha como saber que tentar desviar poderia acabar causando um dano tão grave no navio. Ele fez o que achava ser o melhor e, naquele momento, agiu com toda a experiência que ele tinha. E pensar que ele poderia simplesmente decidir bater de frente seria um completo absurdo. Isso, com certeza, trairia consequências sérias para ele e para a sua equipe. Mas a pergunta que fica é, e se o Titanic tivesse colidido de frente, será que ele realmente teria sobrevivido? Então, para responder isso, vamos precisar olhar para outros casos reais de colisão entre navios e icebergs, já que ao longo da história sempre houve acidentes desse tipo, e analisando esses exemplos que a gente consegue entender melhor o que poderia ter acontecido naquela noite de 1912. E para analisar isso, precisamos falar dos navios de grande porte, como, por exemplo, os transatlânticos, que são realmente enormes e pesados e navegam pelos oceanos em alta velocidade. Por isso, tirar eles do caminho do perigo ou até mesmo desacelerar pode ser um desafio gigantesco. Então, não é surpresa que ao longo da história já tenham acontecido centenas dessas colisões. Inclusive, o Titanic não foi o primeiro navio a ter um acidente com um iceberg. Por exemplo, em 1879, o SS Arizona, um navio de 450 pés e 5.000 toneladas, estava navegando a 28 km por hora quando bateu de frente com o iceberg. O impacto amassou toda a parte da frente do navio,
mas ele conseguiu continuar navegando até o Canadá para reparos temporários. Depois disso, ele teve sua proa completamente reconstruída e continuou sua carreira por mais 50 anos. Também podemos citar o outro caso do SS Grampion, que em 1919 estava a caminho de Liverpool com 750 passageiros, quando, em meio à neblina, acabou colidindo com um iceberg. O impacto destruiu cerca de 12 metros da proa e, infelizmente, galera, matou 2 tripulantes, mas o navio não afundou e foi reparado para voltar ao serviço. Mas então, como esses navios conseguiram sobreviver a colisões tão sérias? Isso aconteceu porque eles são projetados para lidar com impactos desse tipo, galera. Por isso que eu disse lá no começo que não era verdade essa ideia de que se o Titanic batesse de frente, causaria essa tal onda de choque tão forte que abriria o casco inteiro e arrancaria os rebites e faria o navio afundar. E como prova disso, temos o Arizona e o Grampion, que confirmam que isso não é verdade. E para a gente entender melhor, vamos lembrar como os navios eram feitos na época do Titanic. A estrutura deles era praticamente toda de aço, só que não era algo simples, tipo uma chapa inteira. O casco era como um grande quebra-cabeça, cheio de peças encaixadas. Tinha também vigas, chapas e longarinas, tudo isso preso com milhões de rebites. Mas o que é curioso sobre o aço é que ele não é tão duro e rígido quanto a gente imagina. Na verdade, ele é um material meio flexível. Isso quer dizer que quando ele está sob pressão, ele consegue dobrar e voltar à forma original. E isso é muito importante, já que navios enfrentam ondas gigantes e muita pressão enquanto navegam. Então, o casco precisa aguentar tudo isso, sem rachar ou sem quebrar. Além disso, o aço também consegue se deformar, sem simplesmente quebrar. Por isso que quando os navios batem de frente em algo parado, a parte da frente do navio, que é cheia de estruturas, começa a se dobrar e se amassar. Então, ele vai encolhendo na frente, enquanto absorve a energia do impacto. E é por isso que alguns navios sobrevivem a colisões tão violentas. E vale lembrar que também, quanto mais aço usado na construção do navio, mais ele consegue absorver essa força antes de quebrar de vez. Então, no caso de um navio gigantesco como o Titanic, que era feito para aguentar as pancadas das ondas do Atlântico Norte, eles usaram uma quantidade absurda de aço. E segundo alguns cálculos de especialistas, um navio com o peso do Titanic, viajando a 18 nós, teria a parte da frente amassada por uns 15 a 20 metros, mas ainda assim sobreviveria ao impacto. Ou seja, galera, a energia da batida seria absorvida, porque o casco ia dobrar e amassar, enquanto a parte da frente do navio ia se esmagar toda. E olha que interessante, pessoal, se o Titanic tivesse desacelerado de 21 nós até parar completamente em questão de segundos, os passageiros que estavam na parte de trás do navio talvez nem sentissem tanto a pancada. Quem sabe, talvez, um pequeno tremor, mas não seriam jogados longe. Isso porque a maior parte da energia teria sido absorvida na destruição da parte da frente do navio. Inclusive, um dos engenheiros envolvidos no projeto do Titanic, chamado Edward Walding, confirma essa hipótese. Ele explicou que a frente do navio seria amassada por cerca de 20 a 30 metros por causa do impacto. Ele também disse que esse processo não seria um golpe instantâneo, mas sim uma pressão que duraria alguns segundos. Isso, segundo ele, seria o suficiente para absorver boa parte da força do impacto. Então, na prática, o impacto teria destruído toda a frente do Titanic, incluindo os alojamentos onde dormiam cerca de 250 trabalhadores da caldeira. Esses trabalhadores provavelmente não teriam chance de sobreviver, já que o local seria completamente esmagado.
No entanto, as portas seladas, que seriam fechadas pouco antes da colisão, poderiam ter impedido que a água inundasse o restante do navio. Com isso, as salas das caldeiras teriam ficado intactas, permitindo que o navio mantivesse a energia elétrica e continuasse flutuando. Após isso, o Titanic poderia ter permanecido estável e o capitão teria tempo para pedir socorro. E o navio Carpathia, que de fato respondeu ao chamado de emergência na noite do naufrágio, poderia ter chegado a tempo de evacuar os passageiros com calma, sem o pânico que ocorreu no desastre. Então, com todos os passageiros fora do navio, a tripulação poderia ter tentado improvisar alguns reparos na estrutura para conter os danos, e caso esses ajustes tivessem funcionado, o Titanic talvez conseguisse seguir lentamente até a cidade de Halifax, no Canadá, para reparos temporários. E embora a proa tivesse sido destruída e muitas vidas perdidas, entre elas os trabalhadores e passageiros da área dianteira, mas a maioria das pessoas teria sobrevivido a esse desastre. Então, galera, se curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!